convidá-lo a abrir as vossas Bíblias exatamente no texto a qual nós estamos decorando esse mês. Deus maravilhoso, bendito seja Jesus, graças a Deus. Mateus, qual é o texto que nós estamos decorando? Mateus 16, 24. Que está escrito, vamos seguir todos essa versão aqui do Data Show, só para a gente repetir junto. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Olha só que palavra linda, mas ao mesmo tempo forte. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Que o Senhor nos dê a graça em nome de Jesus. Amados, primeira coisa que eu preciso dizer num momento como esse é que esse é um texto da Bíblia. Prazer, apresentando palavra de Deus. Um texto a qual registra as palavras de Jesus. Porque nós estamos vivendo num momento tão diferente da igreja na terra que alguns textos parece que somem das escrituras, né? Parece que o povo dá um jeito de apagar, mas as palavras de Jesus jamais passarão. Glória a Deus. Os céus e a terra podem passar, mas as palavras de Jesus, essas não, jamais passarão. Eu quero dizer nessa noite, no nome de Jesus e na dependência do Espírito Santo, que nós vamos dar mais um passo em entender, porque sentados aqui como estamos nesse lugar, nós vamos entender o que significa seguir a Jesus a partir dessas palavras. Glória a Deus. Quero crer que com esse entendimento, você saindo dessas portas para fora, você vai viver seguindo a Jesus de uma forma melhor. Então preste atenção em nome de Jesus. Diga assim ao Senhor: Senhor Deus, Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, me ajuda a te seguir melhor, a ouvir a tua palavra. Espírito Santo, faz uma obra de poder na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Você é um homem de Deus, hein? Você é uma mulher de Deus. Você fez uma oração bem séria. Seguir a Jesus é algo tremendo. Amados, nós temos meditado neste texto às terças-feiras. E nós já passamos duas partes, nós já chegamos na metade desse texto, já tivemos duas reflexões. E durante esses dias nós temos compartilhado com os irmãos dessa realidade. E o bom de você vir em reuniões de estudo, de reflexão, é que você tem a oportunidade de perguntar, de falar, de expor a sua experiência e de questionar alguma coisa, diferentemente de uma pregação a qual você está atento, apenas ouvindo, sem poder fazer alguma interpolação. Mas
Independente dessa diferença, eu creio que o Espírito de Deus vai acrescentar algo à sua vida muito especial. Eu já li esse texto por diversas vezes. Meditei nele por diversas formas, entradas e saídas. E eu creio que ele reserva para nós algo especial. Por quê? Preste atenção aqui. Quando você lê esse texto, se você for assim do tipo bem meticuloso e sincero, a primeira coisa que você vai dizer é o seguinte: esse negócio é meio difícil. Esse negócio é meio complicado. É Deus. Eu recebi uma mensagem, um torpedo de celular, que a pessoa dizia exatamente isso, né? Tá meio difícil viver esse versículo hoje em dia. Então a primeira coisa que esse versículo nos chama a atenção é que parece que ele está nos pedindo algo a qual nós não podemos fazer. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E aí, diante assim de um texto tão forte, tão profundo, às vezes nós tomamos dois caminhos, né? Um é tipo passar de largo, né? Deixa isso deve ser para outro. Esse negócio deve ser para alguém, não. Deve ser para obreiro, isso. Deve ser para obreiro, deve ser para missionários. Não, esse texto é texto para missionário. Que deixa tudo, vai para o campo. É isso. É texto para missionário. E aí uma das alternativas é você pegar o texto e dizer: não, é um texto muito bom, mas é só para um tipo de pessoa. Os missionários que vão para o campo, deixam toda a sua vida para trás, estão lá às vezes passando até risco de vida para fazer a obra de Deus. Esse é o caminho. O outro caminho é aquele caminho mais assim, como que eu vou dizer, mais fumaça, né? Não, esse texto é para todos nós. Aleluia. E nós temos que viver. E é um texto muito lindo, muito maravilhoso, que Jesus fala com a gente. Olha que coisa linda, irmão. Todos nós temos que negar a nós mesmos. Olha que coisa linda. Não vamos nos negar, vamos tomar a cruz. Olha que coisa linda e maravilhosa. E vamos seguir a Jesus. E a gente fica assim, colocando perfumes e cores e sabores. Como seguir a Jesus é tão bom, que coisa maravilhosa. Todos nós, é tão fácil fazer isso, é tão bom. É uma maneira de encarar aquilo que Jesus está falando, como se fosse andar sobre as nuvens. É tão fácil, é tão emocionante. Estou seguindo Jesus. Eu quero dizer, irmão e irmã, em nome de Jesus, que nenhuma dessas abordagens faz jus, é digno daquilo que Jesus falou. Jesus não disse essas palavras apenas para um pequeno grupo de pessoas que ia sair para um país distante, mas todas as pessoas que estavam ali com Jesus, disse Jesus aos seus discípulos, aqueles que estavam com eles. Então foram a todos que estavam andando com Jesus. Todos que estavam andando com Jesus receberam essa palavra. Então não era para um grupo seleto de missionário que resolveu ir para um país e morrer lá. Não. Todas as pessoas que creem em Jesus precisam considerar essa palavra como sendo a palavra de Jesus
direcionada para a sua vida. Então, ei, irmão, irmã, jovem, adolescente, criança, ancião, Jesus está falando com você. Jesus está falando comigo. Essa palavra de Jesus é para nós. Se nós de fato queremos seguir a Jesus, nós precisamos considerar esta palavra como verdadeira, digna e fiel de toda aceitação. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer, na verdade, é pensar, né? Deus te deu um cérebro, uma capacidade de pensar, de analisar. Jesus não quer que você siga-o assim daquele ímpeto, sem pensar, uma coisa irrefletida, irracional. De repente você estava no meio da multidão e todo mundo levantou a mão que quer seguir a Jesus. Ah, eu também quero. Não é isso que Jesus espera de você. Ah, porque todos os seus amiguinhos resolveram seguir a Jesus, então você também vai segui-lo. Não é isso que Jesus espera de você. Ele falou com discípulos, a qual ele já estava há algum tempo andando com eles. E os discípulos viam o que Jesus fazia, o que Jesus falava e o que acontecia com ele. Antes de dizer essas palavras, Jesus tinha perguntado: o que os homens estão dizendo que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus: muito bem, é por aí, Pedro, você está começando a entender o que é me seguir. Aí Jesus: bom, já que vocês estão começando a entender o que é me seguir, eu vou dar mais detalhes do que vai acontecer para frente. Falou: olha, eu vou continuar meu ministério, vai chegar uma hora, eu estou indo para Jerusalém. Lá em Jerusalém eles vão me pegar, eles vão me bater, eles vão me prender, eles vão me crucificar, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Essa é a estratégia do Pai para a gente dar os próximos passos. Aí o mesmo Pedro que disse que Jesus era o Cristo falou: não, Senhor, não, o que é isso? Que negócio é esse de ir para Jerusalém, ser crucificado? Não, nada disso, nada disso. Aí Jesus olha para Pedro e fala: Satanás, se afasta dele. Pedro, você não está entendendo as coisas de Deus, só as coisas da terra. Aí ele começa dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então Pedro, ele foi chamado a refletir, a considerar. Você que está aqui nessa noite, você tem que considerar uma coisa, na verdade diversas coisas. Será que vale a pena seguir a Jesus? Será que vale a pena seguir a Jesus? Você tem que considerar isso, mas considerar isso de olhos abertos. Não influenciado, não na emoção, não irrefletidamente. Vale a pena seguir a Jesus? Mas por quê? A gente não é abençoado, a gente não recebe tantas bênçãos. Recebe, mas não é só isso, irmão. Segundo Jesus, segundo as palavras de Jesus, o caminho é apertado e a porta é estreita, e são poucos que entram. Então, você tem que considerar se vale a pena seguir a Jesus. Mas, pastor, eu estou entendendo direito, ou você está falando se tem alguém que quer ir embora e abandonar? É quase isso. Só não é isso porque quem está falando é Jesus. Mas nós precisamos pensar. Põe na balança. Jesus disse que o caminho é apertado e estreito, mas ele disse também que leva para o céu. Jesus disse que nesse mundo tereis aflições,
mas ele disse também: tende bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Deus diz que a nossa leve e momentânea tribulação não é para se comparar com a glória que há de ser revelada no porvir. Glória a Deus. Eu vou te chamar para uma situação aqui. A momentânea e leve tribulação é aqui e agora, e a glória é no porvir. Você entendeu isso? Então tá bom. Abre bem os olhos para considerar se vale a pena seguir a Jesus. Se vale a pena seguir a Jesus. Você está entrando por um caminho apertado, por um caminho estreito. Isso significa que algumas coisas você não pode ir com uma bagagem muito grande. Algumas coisas você vai ter que deixar para trás, porque senão você não passa no caminho. É apertado e estreito. Você está entendendo? Você está acompanhando isso? Deus espera que você considere seriamente que seguir a Jesus vai trazer um alto risco para a sua vida. Que se você considerar os prós e os contras aqui na terra, você vai ter mais contra do que pró. Ah, empregador, não me falaram nisso, eu estou enganado então nesse caminho. Então se desengana. Então se desengana. Então se desengana. Mas então alguém pergunta: poxa, mas se tem tantos contras e poucos prós, por que alguém decidiria seguir esse caminho? Olha, não vai ser pela força do argumento humano, nem tampouco pela quantidade de bênçãos. Porque uma pessoa pode ser abençoada, irmão. Irmã, você pode ser muito abençoada, sabia? Deus é poderoso para trazer cura para a sua alma. Deus é poderoso para te libertar, para te abençoar e para fazer você prosperar de uma tal maneira que você tenha muitos recursos na sua mão para administrar. Muitos. Mas isso não significa que você vai seguir a Jesus. São coisas diferentes. Ser abençoado é uma coisa, seguir a Jesus é outra. Amém? Amém. Deus pode te abençoar muito, muito, além do que você pode imaginar. E nem por isso você seguir a Jesus. Mas agora eu quero dizer: a pessoa que conhece o amor de Deus, a pessoa que conhece o que é o amor de Deus para com a sua vida, ela fica praticamente irresistível a esse amor. Seguir a Jesus é uma questão de conhecer o amor de Deus. Sabe quem vai decidir a seguir a Jesus? Aquele que conhece o amor de Deus. E para essa pessoa não importa as outras coisas. O que importa é que ela começa a entender que Deus a ama, que Deus lhe quer bem e que Deus quer estar perto dela, andando com ela nessa vida e nesse mundo e na eternidade também. Meu irmão, minha irmã, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jovem, adolescente, irmão,
Você quer seguir a Jesus? Você precisa conhecer o amor de Deus. Você precisa experimentar o amor de Deus. Você precisa mergulhar no amor de Deus. Você precisa experimentar isso. Por isso que Jesus diz: aquele que o Pai me dá, vem a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. É o amor do Pai que traz a minha vida e a sua vida para seguir a Jesus. Para você, irmão, decidir seguir o caminho que é Jesus, você precisa conhecer o amor de Deus. Excede a todo entendimento. Ah, o amor de Deus. Ah, o amor de Deus. Ah, quem conhece o amor de Deus? Quem conhece o amor de Deus é semelhante àquele homem que descobriu um tesouro num terreno e vendeu tudo o que ele tinha para ter direito àquele tesouro. Eu quero avançar mais um passo com você. Preste atenção. Se você decide a seguir a Jesus, você toma essa decisão de forma ponderada e pensada. A primeira coisa que Jesus quer que você entenda é que você vai precisar abrir mão do seu sonho. Você vai ter que abrir mão do seu projeto. Você vai ter que abrir mão do seu estilo de vida. Para você perceber. Nós, desde pequenos, vamos formando os nossos interesses, formando os nossos desejos, formando os nossos sonhos. E um quer ter uma casa, o outro quer ter um carro, um quer casar, o outro quer namorar, um quer passar na faculdade, o outro quer ir viajar, e vai se formando, né? Um monte de sonho, um monte de desejo, um monte de interesse. Para seguir a Jesus, você tem que abrir mão de tudo isso. Aí alguém vai dizer: não falei que era coisa de missionário? Não, irmão, não é só o missionário que tem que abrir mão dos seus projetos pessoais. Todos aqueles que querem seguir a Jesus precisam abrir mão dos seus projetos pessoais. Todos. Negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo. Abrir mão. Sabe, você tem um sonho, você tem um projeto, você quer seguir a Jesus, você tem que abrir mão dele. Como abrir mão dele? De uma forma que talvez você não tinha pensado até então. Esses sonhos e projetos precisam ser colocados no altar de Deus, para que Jesus decida se eles devem acontecer ou não. Deus amado, Deus. É isso. Então somente isso. Negar-se a si mesmo. É você ter uma tamanha fé e confiança em Jesus, que você pega o seu sonho, coloca sobre o altar de Deus e fala: Jesus, se isso realmente é do Senhor e é bom para mim, eu quero que o Senhor abençoe. Mas se o Senhor já sabe que não vai ser bom para mim, tira da minha vida. Glória a Deus. Isso que é negar-se a si mesmo. Não há nada na sua vida que você diga: nisso daqui Deus não pode tocar. Não tem nada. Tudo está no altar. Isso que é negar-se a si mesmo. Não existe um sonho, não existe um interesse, não existe um desejo que você não ponha sobre o altar e deixe Deus decidir. Mas como alguém vai fazer isso naturalmente? Não vai fazer, né, irmão? Não vai fazer, né, irmão?
Quem é que vai fazer isso naturalmente? Ninguém. Ninguém vai fazer isso naturalmente. Quem é que vai abrir mão dos seus próprios interesses, dos seus próprios sonhos, dos seus próprios projetos pessoais em favor de outro? Ninguém. Não é uma coisa natural. Você não vai encontrar nenhum ser humano que vai falar, não, tudo bem então, deixa pra lá, era o meu sonho que eu queria desde criança, mas tudo bem, eu não quero mais. Ninguém faz isso. Todo mundo vai lutar com unhas e dentes para ver os seus sonhos concretizados, realizados. Isso é do ser humano. Agora, seguir a Jesus não é algo natural, é algo espiritual. Para você negar a si mesmo, precisa acontecer algo muito mais forte na sua alma e no seu coração. Você precisa ser alcançado, alcançada pela graça de Deus. A graça de Deus precisa invadir a sua alma de tal maneira que quando você olha para Jesus, você se apaixona por Ele. Glória a Jesus. Glória a Deus. A graça de Deus entra na sua alma de uma maneira tão especial que você olha para o seu sonho mais precioso e olha para Jesus e fala, eu prefiro Ele. Glória a Deus. Eu prefiro Ele. É uma coisa espiritual, não é uma coisa natural. Por isso que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo precisa colocar fé nos nossos corações de tal maneira que nós olhamos para Jesus pela fé e falamos, ai, eu troco, eu vendo, eu dou qualquer coisa que for necessária para ter esse Jesus. Ele é o desejado, é o querido, é o amado da minha alma. Aleluia. Deus amado. Meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, queridos, o Espírito de Deus quer fazer uma obra sobrenatural na tua alma. O Espírito de Deus quer fazer uma obra sobrenatural no teu coração. Não é somente algo para você vir numa igreja e sentar no banco, mas é o próprio Deus que quer morar no seu coração. Glória a Jesus. Aleluia. Meu Deus. Para seguir a Jesus, precisa ser impactado, precisa acontecer um milagre. Por isso, quando Nicodemos, que já era um mestre, chegou diante de Jesus, Jesus falou, não adianta, Nicodemos, só com a cabeça você não entra no reino. Você precisa nascer de novo. Mas como? Como? Eu já sou velho, como que eu vou nascer de novo? Deus da graça. Nicodemos, não adianta, Nicodemos. Eu estou falando de coisas naturais e você não entende. Se eu começar a falar de espirituais, aí que você vai entender menos ainda. Mas eu quero te dizer que para você ver o reino, você precisa nascer de novo. E para você entrar no reino, você precisa nascer de novo. Deus precisa regenerar a sua alma e o seu coração. Deus. Aleluia. Não é algo natural. Deus. Às vezes nós tentamos servir a Deus na força da carne. Deus da graça. Mas para seguir a Jesus é só no poder de Deus. Aleluia. É só o poder de Deus. Glória a Deus. É só o poder de Deus. A graça de Jesus precisa nos alcançar. Se para você está difícil seguir a Jesus,
Eu não te aconselho a você se esforçar mais para seguir a Jesus. Eu te aconselho a você dobrar os seus joelhos e clamar a graça de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Clamar a graça de Deus sobre a sua alma, sobre o seu coração. Falar: Jesus, transforma a minha vida, transforma o meu coração. Jesus, me perdoa. Jesus, vem morar na minha vida. Só existe uma maneira de seguir a Jesus: se Jesus estiver no seu coração. Glória a Deus. Eu quero dizer que abrir mão dos seus próprios interesses é um lado da moeda, mas o outro é tomar a cruz. Um é negativo e o outro é positivo. De um lado, você tem que abrir mão dos seus sonhos, dos seus interesses e colocar sobre o altar e pedir para Jesus deixar que só aqueles que vão glorificar o nome dele se realizem. Você está entendendo? Não é que não vai acontecer nada. Algumas pessoas falam: poxa, então, entenda uma coisa. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se a graça de Jesus te alcançou, você sabe que o que Ele está preparando é o melhor. Então você não tem receio de colocar sobre o altar. Você sabe que vai vir o melhor. É o melhor. É o melhor. Mas nós precisamos também tomar a cruz. Nós precisamos nos identificar com Jesus. Assumir o reino. Às vezes, nós não consideramos o que Jesus disse do ponto de vista de que Ele ainda não havia sido crucificado. Mas Ele disse isso para os discípulos antes de chegar na cruz. Você percebe isso? Às vezes nós fixamos um ponto e perdemos a noção. Porque nós falamos em cruz, cruz, cruz e pensamos em Jesus morrendo, né? Mas essa cruz que Jesus estava falando não era a cruz de morte. Ele estava caminhando para a cruz. No Antigo Testamento haviam diversos sacrifícios de animais, cordeiros, pombas, etc. O Novo Testamento usa uma expressão que chama de sacrifício vivo. Faz uma comparação: sacrifício morto, sacrifício vivo. Sacrifício morto, sacrifício vivo. Os animais eram sacrifício morto. Jesus estava fazendo um sacrifício vivo. E estava pedindo para os discípulos fazerem um sacrifício vivo. O que será que é um sacrifício vivo? O que é um sacrifício vivo? Deus não está tão interessado na sua morte assim. Apesar do salmista dizer que é bom aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, mas Deus precisa de você vivo. Ele precisa mais do que você vivo. Ele precisa que a sua vida seja um sacrifício vivo, santo e agradável. Deus não está interessado na sua morte. Ele está interessado na sua vida. Graças a Deus. E Ele tem um projeto para a sua vida. Quando Jesus fala tomar a sua cruz, Ele estava chamando os discípulos a fazer o que Ele estava fazendo. O que Ele estava fazendo? Bem, Ele simplesmente é o Filho de Deus que estava na eternidade no céu, abriu mão dos seus direitos para vir à terra cumprir com uma missão que iria salvar o seu povo e depois retornar para o céu.
Isso é o sacrifício vivo de Jesus, que culminou na cruz do Calvário. Ele abriu mão, dos seus interesses, dos seus direitos, e tomou o projeto de Deus para concluí-lo aqui na terra. Você quer seguir a Jesus, irmão? Amém. Pensa bem nisso. A porta é bem estreita, o caminho também. Jesus espera que, além de você abrir mão dos seus sonhos e projetos, que você tome para si o projeto do reino de Deus. Você tome a cruz para você. Você tome o projeto. Deus tem um projeto para este mundo. Deus tem um projeto para o Brasil. Deus tem um projeto para São Paulo. Deus tem um projeto para o Jardim Iguatemi. Deus tem um projeto para a sua família, para o seu trabalho, para a sua escola, para os seus amigos. Mas Ele precisa de você para cumprir este propósito. Deus quer abençoar vidas, curar, salvar, libertar, e Ele quer usar você para fazer isso. Tem pessoas que estão caídas na estrada e precisam de uma mão para levantar. Jesus tem um projeto para levantar essas vidas, mas precisa de alguém que esteja disposto a abrir mão dos seus sonhos e abraçar o reino. Jesus querido, Deus amado, glorioso é teu nome, Jesus. Graças a Deus. Ele tem um projeto com a sua família. Eu creio, Jesus. Aleluia. E Ele quer usar você para abençoar esse mundo. Aleluia. Mas para isso acontecer, você precisa abrir mão dos seus sonhos, colocar sobre o altar e abraçar Deus, abraçar o projeto, para você se levantar como um servo, como uma serva, como um abençoador de Deus na terra, como um atalaia, como um instrumento, como um profeta. E se Deus precisar que você vire capacho para abençoar alguém, precisa ser servo, negar-se a si mesmo e tomar a cruz. Por quê? Porque o seu Redentor saiu da glória, veio nessa terra como criança, foi desconsiderado, humilhado, cuspido, traído para te salvar. Ele abriu mão dos seus interesses para abençoar a sua vida, para você ter direito a entrar no céu, para você receber graça, para você receber perdão. Agora entenda o que ele está falando. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. A sua referência não é um homem, não é uma religião, não é uma igreja. Você está seguindo Jesus. Glória a Deus, aleluia. verdadeiro, mestre, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus amado, aleluia. Queridos, a graça de Jesus vai te capacitar Aleluia. a cumprir esta missão. Glória a Deus. A graça de Jesus vai te capacitar. Não pensa que alguém faz isso na força da carne ou do pensamento. Seguir a Jesus é algo de poder, de dunamis, de graça, de espírito. Por isso, quando ele chega e diz: então siga-me. Siga-me. Você está disposto? Então siga-me. Haja, se movimente. Às vezes, eu falei ontem lá no Conquista, às vezes a gente tem a igreja
como a ilustração do que é seguir a Jesus. O que é seguir a Jesus? Bom, é num domingo de manhã ou à noite, eu vou caminhando, entro num prédio, sento num banco, ouço umas músicas, faço umas orações, ouço uma palavra e vou embora. Seguir Jesus, olha que lindo. Às vezes nós não pensamos, mas inconscientemente esse é o nosso retrato de que significa seguir a Jesus, ir para a igreja, participar do culto. Irmão, irmã, olha para Jesus. Olha o movimento que ele faz. Ele entra numa cidade, ele entra numa outra, ele vai para uma casa, ele cura um leproso, ele atende um enfermo, ele faz uma pregação ali, ele cura lá. Movimento, ação, sentar no banco não é seguir a Jesus. Jesus está andando, ele está caminhando, ele está se movendo, porque o reino de Deus é o poder de Deus em ação. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele quer se mover na terra. Jesus Glória a Deus. maravilhoso, Jesus tremendo. Meu irmão, minha irmã, por que você acha que Jesus falou para os discípulos ficarem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder? Porque era para eles ficarem lá reunidos. Não, é porque eles iam ter que sair. Samaria, Judeia, Jerusalém até os confins da terra. Aleluia. Para que você quer ser cheio do Espírito? Para ficar sentado no barco não precisa. Glória a Deus. Não precisa. Aleluia. O Glória. Espírito de Deus quer te encher, o Espírito de Deus quer te tomar, mas é para você levantar, é para você ir, é para você fazer. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus amado. Coloque em pé em nome de Jesus. Já chamou Paulinho aqui.